A gente abre esta edição falando sobre o arcabouço fiscal. O texto, que está sendo aguardado deve ser apresentado ainda hoje ao Congresso. A equipe econômica já finalizou a proposta e enviou, inclusive, para a Casa Civil bater o martelo com o presidente Lula. A Fazenda decidiu, então, colocar tanto os conceitos do macro fiscal quanto os valores que serão utilizados nos próximos 4 anos do projeto de lei complementar. O texto deixa a possibilidade de mudanças nos parâmetros, principalmente ali daqueles parâmetros, por meio de uma lei ordinária somente a partir do próximo governo. A gente vai falar mais sobre este assunto, afinal, Felipe Nascimento, muito bom dia para você. Todo mundo aguardando aí para entender, quais são os pontos deste texto e estas mudanças ali previamente anunciadas, principalmente ontem a gente viu até a própria ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, já falando um pouco sobre a LDO, contando exatamente com a aprovação deste arcabouço fiscal para que então o orçamento consiga ser cumprido, Muito bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News nessa terça-feira. Pois é, todo mundo aguardando o encaminhamento desse texto para saber, primeira coisa, quais foram as mudanças ou se houve mudanças no texto, que tipo de mudanças foram e, claro, para também saber exatamente os números. A gente sempre fala assim, qual o número, de onde viriam as receitas, para onde iriam as despesas, como que seria feito esse controle. O que se sabe até agora é que houve sim uma mudança nesse texto que foi apresentada pela equipe econômica para o ministro Fernando Haddad. Ele deu o ok, bateu o martelo, passou para o presidente Lula por intermédio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também deu o ok e que deve sim ser apresentado hoje. O governo estabeleceu como meta zerar o déficit das contas públicas no próximo ano e, para isso, a proposta já considera uma expansão de receitas da ordem de 155 bilhões de reais, por conta das medidas que ainda não foram apresentadas, como a taxação de apostas esportivas, importação de produtos em plataformas internacionais, por exemplo. O governo estima uma receita líquida desse valor de 90 bilhões de reais, já que as receitas também devem ser divididas com estados e municípios. A apresentação do texto do arcabouço deve detalhar um pouco mais esses números e o mercado ainda tem muitas dúvidas sobre valor, fonte de arrecadação e a capacidade, inclusive, de zerar o déficit. O que a gente lê, algumas coisas que foram ditas por enquanto, Paula, é que o governo não deve tratar as receitas extraordinárias dentro desse arcabouço. Então, as receitas extraordinárias não devem ser utilizadas como proxy para os próximos gastos, para elevar os gastos públicos, inclusive naquela faixa, naquelas bandas, de 70%, banda para cima, banda para baixo. Então, o que é extraordinário vai ser contabilizado como extraordinário, o que é recorrente vai ser contabilizado como recorrente, aí sim entrar nessa questão aí das receitas. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor, precisa ler melhor esse texto, apresentar, fazer os questionamentos à equipe econômica para ver exatamente como que ele vai ser tratado daqui para frente e como que vai ser encaixada, todas essas situações que ainda levantam muitas dúvidas. Inclusive, Felipe, acho que um ponto muito importante que a gente até anunciou ontem aqui, trazendo ao vivo, é aquela possibilidade, da mudança dos parâmetros, como você falou agora das bandas. A gente tem uma banda de 0,6 mínimo, máximo 2,5%, a trava da receita em 70%, a trava dos gastos e investimentos 70% em cima da receita, mas o texto, acho que a grande diferença aí que o mercado vai analisar é a possibilidade desta mudança dos parâmetros por meio de uma lei ordinária somente para o próximo governo, Isso pode ser visto como um ponto muito positivo, inclusive, que estas mudanças não aconteceriam neste atual momento, até porque a gente viu na semana passada alguns líderes, principalmente a presidente do PT, alguns aliados de Lula, mais da ala radical do Partido dos Trabalhadores, querendo tirar essa trava, principalmente em relação aos gastos para saúde, educação, os investimentos, no qual a ala acaba chamando muito. A própria presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, falou que conversaria com Haddad para retirar
zerar essa trava. E aí sim poderia ser, né, algo muito ruim visto pelo mercado, porque perderia ali uma trava, inclusive em relação aos gastos, né? Essa trava que está condicionada à receita. Agora, esta possibilidade no qual, né, foi falada e discutida agora desta alteração por meio de uma lei ordinária, isso só pode acontecer ou vir a acontecer, caso venha a acontecer, para o próximo governo e não neste. Aí sim, traz uma segurança, talvez uma visão maior de uma segurança fiscal, de uma responsabilidade fiscal com essas travas, ainda nesta primeira etapa, vamos dizer assim, né? Pois é, e acaba, né, Paula? É lógico que a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, mas pode ser o mesmo governo, né? O próximo governo. Porque ainda no Brasil existe o Instituto da Reeleição. Então, essa trava seria contra uma mudança, uma alteração repentina nesse governo, até para dar tempo das coisas acabarem se modificando, entrando nos eixos, até mesmo para o governo provar que é possível zerar o déficit e ter superávit a partir de 25, como foi o proposto, né, no arcabouço fiscal. E aí depois, posteriormente, se isso realmente se concretizar, aí sim fazer algum tipo de alteração. Uma coisa importante também que eu estava lendo, né, a gente lê bastante os especialistas. O Felipe Salto é um dos maiores especialistas em contas públicas aqui do Brasil, e ele diz o seguinte, que uma das grandes dúvidas que está tendo na hora de fazer esse cálculo sobre as receitas, as despesas, o arcabouço, as bandas, os 70%, é justamente o período, né? Se vão ser os 12 meses anteriores, né, da proposta, ou se vai ser num período fechado, ano contra ano, se vai ser, enfim... Quando que vai ser o período? Porque isso faz muita diferença. Assim como a gente fala bastante sobre o IPCA, né? O IPCA do ano fechado, o IPCA dos últimos 12 meses, o IPCA do último trimestre, do trimestre anterior ao mês atual. Isso faz muita diferença por causa de algumas sazonalidades da economia brasileira. Então isso acaba também gerando um questionamento, uma dúvida, né? Porque justamente isso, tem que apresentar o arcabouço para deixar todas essas dúvidas sanadas antes de fazer qualquer tipo de projeção. Com o que está posto, o governo precisa arrecadar muito mais. Muito mais mesmo, para poder fechar a conta e para poder sinalizar essa volta, esse equilíbrio, né, na conta pública e a zeragem da dívida. Inclusive o próprio Salto ele fala, né, que zerar esse déficit primário em 2024 depende aí justamente de 130 bilhões de reais em receita, né? O próprio arcabouço, a equipe econômica aponta, né, como perspectiva de que sim, o governo vai conseguir fazer esse déficit, né, zerar, na verdade, aí, o déficit primário em 2024, já com perspectiva de superávit para 2025. Precisamos entender os números, né, de onde virão, então, todas essas receitas, porque, de acordo com grandes especialistas, não é tão simples assim, não está um cenário tão otimista assim, como a própria equipe econômica vem sinalizando. São 130 bilhões aí de reais, né, em receitas para se conseguir atingir essa meta em 2024, ano que vem. Vale lembrar, né, Felipe, também acho que um outro ponto importante, essa alteração que foi divulgada até ontem, de possibilidades de alterar ali parte, né, desses parâmetros da regra, trazendo aí uma divisão, né, esses parâmetros passariam a ser colocados como uma lei, na verdade, uma lei ordinária para isso. Só vale um detalhe muito importante. Eu estava até pegando aqui os dados para não confundir. Para se aprovar uma lei complementar, o apoio é preciso ter necessário ali o apoio da maioria absoluta, que são 257 dos 513 votos da Câmara, além de 41 votos no Senado, que aí seria a maioria dos 81 senadores. Já a lei ordinária, ela tem uma aprovação menor, com uma aprovação simples, e aí ela pode inclusive ser alterada por medida provisória. Pode ser uma estratégia também, inclusive, do próprio governo em fazer essa divisão para conseguir um andamento mais rápido, deixando ali, né,
a divisão feita, mostrando uma responsabilidade agora, mas sim com uma agilidade um pouco maior na hora de fazer essa aprovação, como uma lei complementar. Pois é, se pode fazer alguma alteração por medida provisória, aí não valeria aquela trava que você comentou de só poder mexer na próxima legislatura. Então, seria mais um mecanismo de defesa contra qualquer tipo de modificação que possa acontecer no texto. Ô Paula, esse arcabouço fiscal, ele já estava para ser apresentado, né? Inclusive, alguns dias a gente trazendo aqui desde fim de março que poderia ser apresentado, aí teve viagem do presidente Lula para a China, aí ele voltou da China, houve algumas mudanças no texto por parte da equipe econômica. Inclusive, ontem havia toda aquela expectativa de que o texto fosse enviado ao Congresso já no comecinho da semana, na segunda-feira, mas como o presidente da Câmara, Arthur Lira, não estava em Brasília, ele veio fazer alguns exames de rotina em São Paulo, não estava em Brasília, aí o governo decidiu adiar a apresentação, justamente porque queria que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estivessem juntos, né, numa reunião, num encontro, para fazer essa apresentação ao presidente das duas casas simultaneamente. Como hoje Lira, Pacheco vão estar no Palácio do Planalto para reuniões com o presidente Lula, inclusive algumas reuniões com governadores, reuniões com secretários, né, para tratar de outro tema que não o arcabouço, mas como eles já vão estar lá, provavelmente esse texto vai ser apresentado hoje. Inclusive o ministro das Relações Exteriores, Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse que deve mesmo confirmou que vai ser apresentado hoje durante essas reuniões de Lula com Lira e Pacheco. Ele também salientou que o texto não teve grandes modificações durante o período que passou por ajustes da equipe econômica. Vamos ouvir então o ministro Alexandre Padilha. O texto vai expressar exatamente aquilo que foi apresentado já pelo ministro Fernando Haddad, o conceito de como estabelecer o controle de despesas, as medidas anticíclicas do novo marco fiscal, essa combinação da responsabilidade socioambiental com a responsabilidade fiscal, exatamente aquilo que já foi expresso, o texto vai sintetizar isso e acreditamos que vai ter uma tramitação bastante positiva tanto na Câmara quanto no Senado. Quais são os prazos previstos pelo governo? Não, o presidente da Câmara disse que chegando o texto bota para votar em 15 dias. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise sobre o arcabouço fiscal e um alerta também. Ele diz que é difícil que o governo consiga produzir superávites e atingir esta meta prevista. Segundo ele, o arcabouço prevê que a despesa vai crescer acima da inflação todos os anos. E nas simulações feitas, até o momento, então, não se chega a um superávit. Além disso, de acordo com o próprio Meirelles, com os números e regras apresentados até agora, não parece possível conter este crescimento da dívida pública. O motivo é que as regras fiscais, elas deveriam ser mais concentradas nas despesas, porque é o que os governos, então, controlam. As receitas estão fora do controle de qualquer administração, de acordo, então, aí com a análise de Henrique Meirelles.